Olá, um grupo de teatro no Recife voltado prioritariamente para a pesquisa das raízes africanas. Esse grupo está em atuação desde 2004. É sobre ele que nós conversamos hoje aqui no Opinião Pernambuco. Participam Naná Sodré, atriz e fundadora do grupo, e Samuel Santos, ator, diretor, autor e integrante do grupo Poste. Eu sou Estela Mari Saldanha e nosso programa está sendo transmitido pela Rádio Universitária FM e pelo canal da TV Universitária no YouTube. Gratíssima pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco e quero começar pelo nome do grupo, porque acho que o nome remete a 2004, isso, quando o grupo surgiu, o Poste Soluções Luminosas. Isso. Por que esse nome, Naná? Porque, a princípio, era um grupo de iluminação cênica, né? Eu sou formada pela Universidade Federal de Pernambuco e no curso de cênicas, mesmo sendo licenciatura, você tem as cadeiras técnicas. Eu, como já tinha tido no Rio de Janeiro uma experiência com publicidade, então a gente tem um trabalho com as cores. Quando cheguei na universidade, as técnicas em relação a maquiagem e iluminação me chamaram muita atenção. Então, essa cor pigmento, essa cor luz, a emoção, como fazer todo esse trabalho, isso me chamou muita atenção. E aí foi uma das técnicas que eu abracei no período da academia, né? E quando saí dela, também comecei a desenvolver alguns trabalhos e chamei 2 amigos, o Noah e a Isabela, né? Eles também eram oriundos da universidade. Nós fazíamos ali parte do grupo de teatro Marco Zero e eu disse, poxa, fazer luz sozinha é um pouco pesado, levando em consideração, sendo mulher no espaço de muitos homens, né? Então, queria dividir um pouco essa força, essa energia. E convidei esses 2 amigos e nós formamos no Teatro Joaquim Cardoso, no mês de novembro, no ano de 2004, o grupo Poste Soluções Luminosas. Ele nasceu aí. Samuel entra no grupo depois, em 2008, quando o perfil do Poste já mudou um pouco. Isso. Vocês deixam de ser um grupo voltado só para essa questão da iluminação cênica para abraçar essa pauta da negritude, da visibilidade ou invisibilidade negra na cena brasileira. Aí quero saber de você, Samuel, como é que você entra no grupo em 2008, nesse momento decisivo, porque é uma virada de chave dentro do Poste Soluções Luminosas. Bem, a minha entrada, ela se dá pelo convite, né, de Naná. Somos companheiros, né, casados. E ela me chamou que eu queria ir para a cena, eu queria que tu me indicasse um texto, se você tem um texto. E aí eu, na época, tinha recebido a missão honrosa com um texto chamado O Amor do Galo da Madrugada pela Galinha d'Água e recebi da FUNAR. Repita devagar o nome do seu texto premiado. O Amor do Galo da Madrugada pela Galinha d'Água. É uma missão honrosa da Funarte. E a Funarte me enviou, né, vários livros, tanto de teatro adulto como infantil. Eu li um texto chamado Cordel do Amor Sem Fim. E fiquei apaixonado por esse texto. Quando ela me pediu um texto, eu disse, toma esse texto, é interessante, né? São personagens fortes e que darão um bom espetáculo. E ofereci o texto para ela. Quando eu ofereci o texto para ela, eu estava na intenção de dirigir, né? E aí eles começaram um processo coletivo. Aí eu rapaz, isso não vai dar. Tem que ter um olhar de fora. Aí, um mês depois, mais ou menos, nós somos não sei o que lá, vontade. Eu quero dirigir, eu disse, quero dirigir. Aí foi quando eu também me ofereci, eu desejo dirigir esse texto, tenho muito interesse. E aí fui convidado, né, para dirigir e começamos um processo que durou 9 meses de processo, né? Na época, 2008 para 2009, se não me engano.
E nesse processo todo a gente foi descobrindo o que é o poste, o que é a poética do poste, a linguagem do poste, a pesquisa do grupo poste. Ainda era um embrião, uma sementinha, e a partir daí, de fato, houve a cisão entre um grupo de iluminação cênica para um grupo de pesquisa e atuação. Foi a primeira montagem, não foi? Do grupo? poste, sim, a primeira montagem, Cordel do Amor Sem Fim. Agora, aí tem essa guinada em 2008, né, que coincide com a entrada de Samuel, e na sequência vocês ampliam a área de pesquisa, deixa de ser só as questões ligadas às raízes africanas, e vocês incorporam também a questão indígena, ou estou enganada? Não, tá certíssima. As matrizes tradicionais para a gente são muito caras, né? E não só a criação do grupo, mas a transição para um grupo cênico, a relação de ver que na cidade, na cena, existiam poucos negros em cena. Tudo isso parte muito do nosso olhar reflexivo e crítico sobre a cena e dos nossos quereres, tá? Da nossa ancestralidade, da nossa identidade. E Samuel se reconheceu também na matriz indígena. Isso foi um momento muito rico no grupo. Foi quando o Itaú Cultural nos convidou para fazer um trabalho, né, que é o Xenupre, Chumprego, Crode, Nordestina P, onde nós temos Umbundo, Brabó e Yorubá, né, que foram as línguas que nós utilizamos para fazer essa performance. E no fazer a pesquisa, Samuel se identificou, se achou ancestralmente, né, dentro da matriz indígena. Então, a partir daí, o poste também trabalha com as duas matrizes, a negra e a indígena. E também porque nós temos uma pesquisa intitulada O Corpo Ancestral dentro da cena contemporânea, que é a nossa ida aos terreiros de Umbanda, Jurema e Candomblé. Essa pesquisa começou em 2015 e hoje a pesquisa faz 7 anos. 7 anos que estamos nessa pesquisa, né? Que foi irmos ao terreiro, observarmos, vermos aquelas energias, né, dos orixás em terra e dos guias da Umbanda e da Jurema, ver de onde é que parte o movimento energético deles e trazer para o nosso corpo. Nós temos essa base energética já de um tempo, dos nossos processos, Quando você fala trazer para o nosso corpo, você está falando para o corpo cênico? Para o corpo cênico, para o corpo cênico. E foi nessa ida aos terreiros que também ficou mais forte a identidade e a identificação com a matriz indígena. Porque a Jurema tem toda a relação, né? Então, se a gente adentra pela Jurema e a gente adentra pelo Candomblé, a gente se reconhece nessas matrizes. Então, isso foi bastante significativo para a gente, para nós nos fortalecermos, né? Enquanto grupo. Samuel, eu garimpei aqui algumas definições sobre o trabalho de vocês, né? O trabalho do poste. Selecionei 3, e essas definições são as seguintes. Primeira, teatro de resistência afro. Segunda, espaço de resistência negra. Terceira, espaço de fomento cultural e, sobretudo, de afirmação das matrizes africanas. Essas definições, essas 3, elas dão conta do trabalho que vocês efetivamente fazem lá no poste? Acredito que sim, claro, sempre tem uma coisinha mais que, à medida que a gente vai processando, né, a gente vai surgindo mais um caldinhozinho assim, eu acho que pode acrescentar mais um pouco dessa definição. No caso, você tinha falado do afro-indígena, né? Antigamente a gente já assumia só com um grupo A. Hoje foi um grupo afro-pindorâmico, ou afro-indígena. A gente sentiu a necessidade de adentrar mais na pesquisa indígena, né? da sonora, física, corporal, ritualística. Então, essas definições elas estão dentro também, né, do que é o poste, acrescentado mais essa outra, né, esse outro caldo, essa outra bagagem, que é do afro-indígena, que a gente hoje está mais atento a isso, onde a gente ficava meio
Não é que a gente não ficava, como a Naná falou, a gente entrava dentro dos terreiros de matrizes africanas, né? E de Umbanda, no caso, a Candomblé e Umbanda. No Candomblé são o afro, né? O africano, a diáspora africana. Na Umbanda é a reunião de tudo isso, mais a Jurema, que é uma religião ligada ao povo indígena. Descobrir esses corpos, descobrir esses movimentos e sistematizar exercícios, né? Práticos para trazer esse corpo ancestral. Então, eu acho que é um pouco isso aí que você falou. Essa distinção, essas definições, a gente não está parado. Conceito de artes, você pega lá atrás, está sempre, né? Hoje é tudo muito híbrido, tudo muito... você vai adentrando, à medida que você vai adentrando na pesquisa, vai surgindo algo que se conecta, né? E essa conexão hoje está muito ligada a essas duas matrizes, a afrodiaspórica e dos povos originários. Todos os espetáculos de vocês, Naná, têm por base a pesquisa? Sim, tem. Eu acho que todos têm, até o cordel. Agora, porque o cordel ele foi de 2008, nós estamos em 2023, então esses espetáculos, as nossas formações, os festivais e as mostras, eles vão nos acompanhando, né? Nós vamos mudando e as obras e as pesquisas elas vão sendo mais concretas junto com o que nós vamos criando. Mas me lembro que no cordel nós tínhamos o imaginário da Oxum, né? Que a Agrinês Melo, que também faz parte do grupo, que entrou em 2006, ela também da universidade, ela tinha uma ligação com um grupo de pesquisa do imaginário do Departamento de Antropologia com a professora Daniele Perim Rocha Pita, que inclusive a Daniele é uma grande colaboradora do nosso grupo enquanto pesquisadora e tal. Então, já lá em 2008, tinha um trabalho em cima do imaginário, assim, era algo muito inicial dentro do imaginário da Oxum. Por quê? Porque o Cordel do Amor Sem Fim, ele tinha o Rio São Francisco, né? Ele era cortado pelo Rio São Francisco, que tem uma relação com o orixá, na história, que tem uma relação com o orixá Oxum. Então, o rio permeia o espetáculo todo. Então, nós sentimos a necessidade de adentrarmos um pouco ali. Então, já era, né? Uma questão aí do ponto de vista da encenação. E quando eu li os personagens, na minha visão, enquanto diretor e senador junto com vocês, esses personagens eles não estão aqui nesse tempo real. Eles estão dentro de uma matriz. Sim. Né? Eles são entidades. Isso, é verdade. Todos os personagens têm essas referências. Isso. Eu lembro isso. Do personagem de Tomás, que era o Exu. Isso. Depois ele era Exu no final, mas no começo era seu Zé Pilintra. Isso. Você como a Preta Velha, matriz africana, e eles como algo mais fluido, né? Mais roxuento. Isso. E eu disse, eu quero levar a encenação para esse caminho, entendeu? Como a Naná falou, era ainda tudo muito né? A base ainda estava sendo fortalecida, mas a gente já tinha por onde começar. Isso. E a sonoridade, né? Porque Diogo tinha feito a pesquisa na África, voltou com o djambê, então a sonoridade toda nesse local. Essa escolha, esse caminho, sim, foi intuitivo, foi emocional ou foi uma coisa mais racional? Foi tudo isso. Por quê? Ainda barra ancestral. Isso, pois é. As coisas que faltam, né? Barra ancestral. Tudo isso que você falou, isso. Barra ancestral. Exato. Porque quando eu e a Gri decidimos voltar para a cena, foi por necessidade. Por necessidade de honrar a nossa ancestralidade. Porque não ver os nossos, você não ter representatividade artística, né? Esse foi um dos grandes motivos da gente ter se juntado. Não vamos fazer, porque nós somos atrizes também. Nós passamos pela universidade, fizemos teatro universitário.
Vamos fazer teatro, vamos voltar para isso, né? Mulheres em cena, mulheres pretas em cena, né? Então, isso tudo também foi porque não é só uma questão de ser negra, mas assumir-se. Isso toma uma dimensão e na cena, então, como política afirmativa. E eu vou te dizer uma coisa, eu acho que foi um divisor, foi uma transição, mas também foi um divisor de águas, ter voltado para a cena e ter trabalhado o cordel da forma como trabalhamos, porque isso nos fortaleceu muito, né? Enquanto ação, enquanto presença cênica, sabe? Enquanto representatividade. Então, pessoas pretas vendo pessoas pretas em cena, pessoas pretas em cena causando um impacto na classe, né? Com continuidade. Então, nós somos um grupo de pesquisa em teatro. Que está aí desde 2004, que está aí desde 2004. Então, não é uma coisa... como é que vai ser isso? Como é que são os atores? São incipientes, são fracos. Não temos, não tem como investir. Claro, se você não se sente representado, você não tem força para seguir. Se você está sozinho, muito menos. Se as pessoas que estão com você não entendem as diferenças que existem, normais e naturais, fica difícil, né? Então, você não segue. Se você não tem continuidade, você não consegue se fortalecer, né? Então, era isso que nós queríamos, sabe? E foi fundamental. Ok, somos negras. Então, o nosso trabalho vai ser voltado para essa realidade, né? Porque do jeito que nós não víamos pessoas em cena, muitos de nós também não víamos. E aí? E como é que faz? Então, partiu muito disso também. Samuel, você diria que o trabalho de vocês lá no Poste é, de alguma forma, um trabalho pioneiro aqui em Pernambuco? É uma pergunta delicada, que às vezes quando a gente se coloca, é pioneiro, a gente esquece aqueles que vieram antes, né? Eu vou citar duas pessoas que você deve ter conhecido, uma delas, que é o Petrúcio Nazareno. Sim. Né? Que foi um dos primeiros a montar o espetáculo dentro da Pretitude. Se não me engano, é Chico Rei ou Negro Rei. Chico Rei. 70 anos. 70, essa montagem de Petrúcio, acho que foi ali em 77. Que foi também o grande acontecimento na época. Fez um grande sucesso nacional, inclusive. Né? E eu acho ele uma das raízes ancestrais. Tempos depois, tem um chamado Poeta França. Você ouviu falar também de França, já falecido já, que fez... Ele juntava as manifestações afrodiaspóricas, como a capoeira, o macorelê, e dentro dessas tradições ele formou um espetáculo chamado A Cor da Exclusão, que se apresentou em 90 e pouco, 95, foi 2005, na década de 90 ainda, né? E também acho que esses dois são os precursores. Em termos de um grupo que trabalha essa poética com mais tempo, aí eu posso dizer que sim. Historicamente, até agora, nas minhas pesquisas, não vi nenhum grupo que trabalhasse dentro dessa questão da pretitude enquanto grupo que tem uma pesquisa, que criou uma sistemática de treinamento para o ator através das nossas matrizes, e enquanto grupo que tem um espaço cultural de pesquisa. Temos um espaço cultural no centro da cidade desde 2014. Então, acredito que por aí sim. Posso trazer mais um nome para cá? Claro, pode. E vou pedir para vocês, se quiserem, obviamente, falar um pouco, que é Solano Trindade, né? Assim, embora tenha ido embora do Recife, mas é recifense e poeta, e diretor de teatro. Eu queria saber se Solano Trindade, de alguma forma, foi uma referência para vocês, foi uma inspiração para vocês. Sim. Inclusive, agora há pouco, nós tivemos lá no nosso espaço o neto de Solano, né? Ah, que lindo! Ele esteve lá, um grande companheiro da gente, no sentido, né?
um grande parceiro da gente. Quando nós trocamos de sede no período da pandemia, ele se dispôs a fazer uma live para a gente, para arrecadar fundos, para a gente poder conseguir, né, aquela vaquinha que muitos ajudaram para a gente poder fazer a transição de espaço, né? Então, Vitor da Trindade esteve no poste mês passado, né? Com o Mestre Meia-Noite, né? Com Lepê Correia, Orum Santana. E a grande discussão era essa: para onde vai o teatro negro? Então, o Vitor trouxe toda a história do Solano, toda a vivência do Solano lá para a gente, né? Esse teatro pernambucano. O grupo de Jefferson também, Máscara Negra também esteve lá, que tem um trabalho em cima dos estudos de Solano. Então, sim, Solano nos permeia, ele nos atravessa, ele nos estrutura, sim. Eu vou arriscar aqui um palpite, posso estar enganada, mas eu tenho a impressão que Solano Trindade foi uma espécie de pioneiro no Brasil, não foi? Quando traz essa questão da população preta para dentro do teatro, quando ele cria um grupo de teatro, né, para pessoas pretas atuarem. Não sei se estou falando bobagem, mas até onde vão minhas informações, acho que Solano Trindade foi uma espécie de pioneiro. Sim. Tem, né? Tem. O Teatro Experimental do Negro de Abdias Nascimento. Tem o TEPRO, né, de Ubirajara Fidalgo também. O TEM é a grande referência, é o marco zero, né? O Solano era do TEM, né? Ele era do TEM, justamente com o Haroldo Costa, né? Carnavalesco. E aí eles resolvem sair para construir isso que você fala, de uma amplitude ainda muito mais ascendente, né? Muito mais evidente. O que Abdias fazia? Abdias pegava os textos clássicos, né? E colocava com os signos pretos, né? Depois houve a dramaturgia que foi criada, né, o concurso de dramaturgia dentro do TEM, mas o Solano, ele disse: não quero a capoeira no meu teatro, eu quero samba, eu quero ludum, eu quero maculelê. Justamente com o Haroldo Costa, eles construíram essa visão de algo mais dentro das raízes mesmo, mais lá, sem nenhuma referência, a decolonização mesmo que a gente fala hoje. Então, o Solano tem essa visão, né, mais adentrada dentro das nossas questões culturais. Ele é, assim, do ponto de vista, ele é o pioneiro do pioneiro. Só para a gente fechar esse bloco, o tempo desse primeiro bloco está terminando, você falou aí na sede. Isso. Eu conheci a sede de vocês, mas era aquela sede ali da Rua da Aurora. Isso. Naquele prédio ali que fazia Rua da Aurora, esquina com alguma rua que agora... Princesa Isabel, pronto. Isso. E vocês mudaram de sede, estão aonde agora? A gente está na Rua do Riachuelo, 641, que é em frente ali à antiga Escola Pinto Júnior. A gente está ali. A sede ali da Rua da Aurora era uma sede pequena, um espaço pequeno, talvez comportasse um público em torno de 50 pessoas. E essa sede nova? Essa sede nova, ela acho que chega até umas 63, assim, no máximo. Porque aqui era de 6,30 por 7,10. Lá cresce mais um pouquinho em relação à extensão. Né? Ela se estreita um pouquinho, mas ela é compridinha. Então, o formato passarela funciona bem, o circular também, as arquibancadas têm um pouquinho mais de espaço e tal. Então, nas 63, assim, estourando, né? Dependendo da configuração. E tem outros, dentro do espaço, tem outros espaços. Isso. Também utilizar. Temos cozinha, temos área livre de serviço, temos quartos, então, inclusive, a gente utilizou recentemente, né, numa encenação de finalização de costume, no espaço do palco, da frente do teatro, do espaço, da área de atuação, da cozinha, da área de serviço, do espaço, foi tudo utilizado. No espaço não era só a saleta. Era a saleta e o banheiro. Aí vocês usam esse espaço para apresentação de espetáculos e para cursos, cursos de formação? Para cursos. Isso. Teatral, oficinas, cursos,
palestras, fui intercâmbio, tudo acontece no espaço. Isso. Menos o último espetáculo nosso, esse último que a gente tá, que é o Iru com a Pedra do Sol, porque é um espetáculo grande, tem cenários grandes, 12 atores, 5 músicos, que é o grupo Bongá, né? Então não tem, se botar todo mundo de cena... Não dá, não tem como botar mesa, não tem como botar mesa. E aí vocês levaram esse espetáculo para onde? A gente já né? A gente veio o Sou Cultura de 2019, como a pandemia a gente conseguiu montar o ano que passou, justamente com esse ano. E ganhamos com o primeiro edital do Sesc Nacional. O Sesc ele lançou o primeiro edital de montagem de espetáculo, né, nacionalmente. E a gente foi o primeiro colocado, concorrendo com o Brasil Então, inteiro. muito chiques, viu? Sobre isso. Que maravilha. Tá vendo que vale a pena suar a camisa? Com certeza. Aí a gente apresentou pelo Sesc, né, o ano passado, Arco Verde, Garanhuns, Botão, Recife. Fizemos agora esse ano temporada no Teatro Hermilo. Você acompanha a entrevista com a atriz Naná Sodré e com o ator e diretor Samuel Santos, ambos integrantes do grupo teatral O Poste Soluções Luminosas. Nós fazemos um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O assunto hoje do nosso programa é o trabalho do grupo teatral O Poste Soluções Luminosas, que leva para o palco questões ligadas à negritude e às raízes africanas. Eu sou Estela Mari Saldanha e converso com a atriz Naná Sodré e com o ator, diretor e autor Samuel Santos. Terminamos o bloco anterior falando da sede, né? Isso, do Poste, que vocês tinham mudado de sede, os trabalhos que vocês faziam lá dentro. Também no bloco anterior eu tinha perguntado se o trabalho de vocês era de alguma forma pioneiro aqui em Pernambuco, mas eu queria abrir esse bloco com uma outra pergunta, que é a seguinte: se o teatro pernambucano foi ou é de alguma forma devedor das questões relacionadas à população preta brasileira, às religiões de matriz africana, dos corpos pretos em cena. Essa é a pergunta para vocês. Se a gente leva em consideração que a gente está num país racista e que Pernambuco foi o último a se organizar nesse processo da abolição, eu costumo chamar isso de um fato fardo, que vai batendo na gente até hoje. Então, acredito que em todas as esferas mesmo assim do sistema, e o teatro também não está fora disso, né? Porque é feito de pessoas que precisam entender como é que é o outro. Então, por isso que a gente faz esse trabalho, por isso que a gente sentiu essa necessidade desse trabalho de visibilizar. Porque só vendo o outro é que você consegue saber que ele existe. Nesse contexto racista que a gente vive, tem que ser dessa forma. E muitas vezes assim, mas por que vai fazer um espetáculo só com pretos? Mas por que vai fazer um curso só para pretos? Então, é para que haja equidade. Para que haja uma formação, para que haja uma estrutura, uma paridade, para que aquelas pessoas se sintam fortalecidas para estar também no mercado, junto com você e com tantos outros, fazendo um espetáculo. E assim, eu fico muito... a palavra ainda não é contente, mas eu começo a sentir um respiro, eu acho que é isso. Porque quando nós fizemos o Cordel do Amor Sem Fim em 2008, que a gente estava pensando nessa questão da representatividade, quando a gente começa a fazer as oficinas, quando a gente abre um espaço em 2014, a gente já começa a ver, precisamos formar pessoas.
precisamos formar artistas, precisamos ter esse espaço para que a pessoa se sinta acolhida como um quilombo urbano, que é assim que a gente chama o espaço da gente, para que ela possa aprender técnicas práticas de forma íntegra, fortalecida e, ei, você é capaz de fazer uma cena, você é capaz de estar no elenco, é o seu lugar também. E aí hoje a gente sente uma quantidade interessante de pessoas negras em cena, produzindo espetáculos. Sangem está fazendo palco giratório sobre temática afrocentrada, temática periférica. Corpos negros estão em cena, corpas estão em cena. Isso pra gente, eu fui assistir, eu fiquei assim, maravilhoso. Eu só fazia chorar, porque eu disse, meu Deus, que bom, virei pensando, que bom. A Sangens é um grupo de teatro, um grupo de performance com atores pernambucanos, né? E atores negros que estão na cena, né? Então tem um diretor que é o Anderson, tem a Monique, tem a Belinda, tem toda aquela equipe de pesquisadores de teatro, inclusive o Anderson, ele no Festival Janeiro de Grandes Espetáculos, ele foi indicado como o melhor diretor. Eu fui indicada como melhor direção. Então, aconteceu uma coisa muito interessante, diversos diretores negros foram indicados, né? Ganhar já é, vamos ver, mas assim, você está sendo a ponta do iceberg, você está sendo visível. Opa, ali tem. Então, é isso, a possibilidade de ser visto. E também não é ser visto só para passar com a bandeja, porque isso é uma coisa que eu também falo muito, eu debato muito com os cineastas, com as pessoas que convidam com seus roteiros. Sim, essa pessoa não tem uma vida, essa pessoa não tem uma família, e o seu cinema, o seu teatro só faz reproduzir esse lugar. É só esse lugar que a gente tem, que nós estamos só nesses lugares. Então, eu acho que é uma questão de ver, refletir e colocar em prática, sabe? Colocar em prática. E nós conseguimos perceber isso. Fomos também, claro, o racismo nos atingiu, né? De que forma, De que Naná? forma? Não acreditando no nosso trabalho, no Cordel do Amor Sem Fim, sem nunca ter visto, sem nunca ter estreado, por exemplo. Então, a gente sentiu isso. Então, isso é porque existem pessoas pretas em cena que as pessoas não acreditam que possam estar. Né? Isso é algo que precisa ser trabalhado. Então, a partir do momento que você vê e diz, olha, né? Então você já começa a ver. E quando você começa a defender, quando você começa a questionar, né? A questão das cotas no Fulcultura tem muito a ver com a gente. Os assentos, o percentual, tudo isso. Mas, por que cota? Cota é reparação. Parece uma coisa. Mas porque leis foram sancionadas para que não tivéssemos terra, nem estudo, nem nada. Nenhuma loja, né? No Brasil, 1700 e pouco, por aí, antes, os pretos não podiam, por exemplo, alugar uma lojinha para poder vender suas, na época, quitutes, qualquer lojinha, né? Então, só foi a partir de 1800 e pouco que se criou as primeiras lojinhas de pessoas pretas aqui, onde fica ali a pracinha do Diário, mais ou menos por ali. Então, essa reparação do teatro, não só o teatro pernambucano, mas o teatro brasileiro, né? O preto foi as pernas, foi os braços, e sangue e suor, né? Do povo preto. E o povo preto não usufruiu das riquezas, não usufruiu da educação, não usufruiu da cultura do teatro, tanto apresentando como vendo. Né? Você falou em vendo. A Naná tinha falado em elencos, né? Formados por pessoas pretas, que é a proposta de vocês. Cursos de formação, oficinas para pessoas pretas e plateia. Nos trabalhos de vocês, as pessoas pretas estão na plateia? É um processo de construção, né? Quando a gente começou, inclusive no segundo espetáculo da gente, Anjo Negro, de Nelson Rodrigues,
a gente fez uma campanha porque não tinha, a gente mal via pessoas pretas na plateia, a gente criou uma campanha para os terreiros, né, para as pessoas pretas assistirem o espetáculo. E a partir daí a gente sempre está fazendo um trabalho de formiguinha mesmo, de divulgar para esse público, né, de impulsionar para esse público. Aí entre as mídias sociais, né, a gente impulsiona e cada vez mais o nosso público preto está chegando nos nossos trabalhos. A gente fez no último sábado o Iroca Pedra e o Sol, lá no Centro Cultural Bongá, na São Xambá, e foi dentro de um terreiro, praticamente o Centro Cultural no terreiro, né? Tem o terreiro Xambá que fica de lado, e o Centro Cultural Bongá. E também tem esse conceito também de terreiro. Então foi muita gente preta, foi um público que a gente se identificou bastante. Um domingo, né, no sábado, lá na Nação Xambá, teatro lotado, né? Mas o espaço lotado, até que teve que fechar o portão porque não cabia mais gente. E os nossos trabalhos, como a Receita, Cordel, Umbela, né, que é um texto africano, falado em português e umbando, e o Iroco. E a gente vê cada vez mais esse público chegando, mas é um trabalho. Esse trabalho de você respirar, cadê esse público? Tem que direcionar, porque foram mais de 350 anos para Brasil. De atraso. Isso não é para você. De exclusão, né? Isso. Não é para você nem no palco, nem para assistir, viu? Isso, fique aí, viu? Eu vou pedir, Naná, para você destacar no repertório de vocês, o repertório de montagens, de espetáculos levados à cena. Eu vou pedir para você destacar alguns, aqueles que você considera, não sei se talvez mais relevantes por esse ou aquele motivo. Maria, é tudo. São quantos? São poucos, porque a gente... Então vamos lá. Vamos lá. O primeiro vocês já falaram, que é o Cordel. O Cordel, isso. Depois do Cordel veio o quê? O Cordel... Eu falo das tuas cenas? Anjo Negro. Vou pro repertório, né? Ok. Então a gente tem o Anjo Negro. O Anjo Negro foi muito importante pra gente. Perguntei das cenas que é Nelson porque Rodrigues. ele tem solos também. Lá no início ele tinha os solos que nós dirigimos ele. Poucas apresentações, enfim. Então, o Anjo Negro ele foi o espetáculo que, pela primeira vez nos jornais, estava escrito que estávamos falando de racismo. Isso foi muito importante para a gente, porque as pessoas dizem, tem racismo, mas isso é tão datado. E, na verdade, aí que a gente viu, não, é importante que seja, né? Foi um momento também em que o grupo ele entrou também numa catalogação de grupos pretos ou de grupos que também desenvolvem trabalhos relacionados afrocêntricos e tal. Saímos até numa publicação sobre o teatro negro, né? Foi muito importante por essa virada de chave também de trazer o público, e a gente começou a perceber que a gente tem essa responsabilidade também de com quem nós estamos falando, né? Então isso foi bem importante para a gente. E o Anjo Negro, que foi montado naquele período falando um pouco da reprodução do racismo com o personagem Ismael e essa relação do auto-ódio, hoje, se fôssemos montar, o foco seria a saúde mental daquele homem. Sabe? Que eu acho que é algo que a gente precisa falar também, colocar em cena, né? Depois nós temos Umbela. Umbela foi aquela necessidade de chegar mais próximo do continente no qual fomos sequestrados, né? O continente africano. Então, é um espetáculo que fala em duas línguas, umbundo e português. É um texto épico que retrata um pouco como as mulheres, como aquela sociedade matriarcal começou a se organizar para fomentar e para ajudar a independência angolana em 1975. Então, tem esse olhar. Então, Umbela significa chuva. Então, são duas mulheres. Ali, a nossa pesquisa, que nós fomos para o terreiro, já está toda no espetáculo. Nossa preparação, as marcas em cena. Outra língua, né? Outra língua. Então, é um espetáculo muito sensorial, que é você
abrindo mão um pouco do seu conhecimento ocidental para adentrar num universo que não é próximo a você, e você... O Candila, Camuê, Caningo. Eu disse, meu Deus, o que essa mulher está falando? E sentir. Como é que foi, fazer um parêntese aqui, lhe interromper um pouquinho, Naná, como é que foi a recepção do público, da plateia, para essa experiência de ter um espetáculo em português e em língua angolana? Eu, como diretor, eu sou plateia também. Enquanto diretor, eu observo a plateia. Eu me lembro nas apresentações, até hoje também, o povo querendo entender, né? Que língua é aquela? Tá falando aí? O olhar, né? De querer entender, e de repente a pessoa, não estou entendendo, eu vou sentir. E aí só sentia, né? Eu posso até pedir, por exemplo, a Naná reproduziu a primeira estrofezinha do espetáculo, quer falar de um bando, só para você ter uma noção de quanto a plateia... O que será isso? Que texto é esse? É português? Não, é italiano? É espanhol? Não, é um bundo, que é uma língua africana. O Candila, Camuê, Caningo, que vala lilo, Catudiuá, Cociaço Kunusengue, Olomanga, Vocalunga, Cupanga, Acuduela, Ocujendia Viovava, Acunelula, Cuovipaco Viovovava, Akimba Vimo Viosai, Yamuma Quendo Silelembia Comela, Undila Kemeli Moleula Comela, Litalala, Liuti, Utânia, Utauacauá, com Janja Cacitava Meconda, Liopec, Defetiquilo, Liovava, Undembo, Ulucenga. O Canepa Cauê com Janja Cucusucu, Lavava Quepepo, Liolumema, Liondaca. Palo, Pafeti Colonduí, Vate, Pafeti Colonduí, Viosilomele, Osilomele, Indacuta, Cucuta, Cauacauê, Ingô, Ocimbo. Então, esse é o primeiro texto. O primeiro texto. Sinta-se aplaudida, aí viu? Aí o povo... Primeiro assim, entra água por tudo quanto é lado, porque é chuva. Uhum. Eu e a Grinês com os figurinos e os cabelos e as pinturas corporais, porque trabalhamos com argila, com água, com cheiro. É extremamente sensorial, extremamente feminino. Então, você precisa entrar nesse universo. Então, a gente, né, dentro desse modelo ocidental, demora um pouco o negócio acontecer, mas depois... E aí, o público é molhado. Entra muitas vezes para dançar, né? Bebe coisas com a gente. A gente coloca, lá vem eu, lá Esse pelas bebe tantas. coisas é ótimo. Lá pelas tantas, lá vem eu com um jarro cheio d'água, aí você estende suas mãos, aí cai as flores, aí você já se acaba. Então, assim, essa coisa. E a gente teve uma vivência muito linda no Piauí, num festival de cena lusófona, né? Então, tinham muitos africanos lá. E muitos que tinham relação com o Umbundo e com o Quimbundo. E eles ficaram... A gente é um círculo, né? Um círculo assim, meio 4x4. Circular. E aí, eles em cima, assim, ó, sentados em cima. Porque é para assistir pertinho. E eles lá vibrando. E a gente tem uma musiquinha que é assim... Com o cheiro do feijão e do pirão de milho, mexa o fogo com carinho, para ele ficar muito calminho e aceitar o carapau seco. Estela... Quando eles ouviram carapau seco, eles entraram todos assim, vum, para dançar com a gente. Porque carapau seco é um peixe que fica estendido numa praia, recebendo, sabe? É salgado e ali serve com pirão, com tudo, com arroz. Quando eles ouviram carapau seco, que é algo que já vem da infância, nossa, eles entraram, foi uma coisa impressionante. Dançamos a música toda. E eu acho que essa foi uma das vezes, né? Mais emocionante, porque você fala uma outra língua e diz, meu Deus, cá estou eu. Cá estou eu falando Umbundo com os angolanos, né? Uma língua que é uma língua que tá ali, só os mais velhos falam, sabe? E aí... Praticamente a primeira língua de Pernambuco.
com a diáspora, muito Olha que interessante. Pois é. Holandas, então só se falava em Bumbo, o centro do Recife, né? E depois, claro, com a colonização cada vez mais, então foi se ensinando o português para que eles deixassem de falar Umbundo e falassem o português e o espanhol. O tempo da gente... Oi, fala, Naná. Aí tem a receita, né? Tem a receita e o Iroko, que são pronto. A receita é um espetáculo escrito por Samuco Texto, que fala sobre violência contra a mulher preta. É um solo que eu faço, né? Então a gente já está desde 2014, já foi para a Dinamarca, já participou de muitos festivais internacionais de mulheres também, né? Então ele está aí. É a minha tese de mestrado. Então estamos na caminhada. Isso. Eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho. Teve uma fala sua, Samuel, eu não sei se nesse bloco ou no bloco anterior, mas eu anotei aqui rapidinho. Você falou alguma coisa em escola de antropologia. Escola de antropologia do teatro, é isso? É, teatral. Escola de antropologia teatral. A gente fez curso com a Eugênio, né? Eugênio Barba, o pai da antropologia teatral. Eu fiz primeiro, depois Naná, depois Ebrinei. E a gente estava com esse objetivo. Vamos formar uma escola de antropologia teatral, mas pelo viés das nossas raízes, né? E vimos até o momento, agora é esse. Em 2018, foi esse 2018, a gente fez a primeira escola de antropologia teatral. Escola UPOF de antropologia teatral. Por esse viés, eu curso tem 8, 9 meses, né? No primeiro ano foram 8 professores, e são disciplinas que trabalham o corpo e a voz do ator dentro desses princípios. Por exemplo, as cadeiras, como que você fala? Os conteúdos programados. Você tem a disciplina o corpo ancestral, treinamento oposto, pesquisa oposta, que é dessa disciplina. Você tem... Componentes, lembrei, componentes. Você tem tradições da mata no jogo do ator, onde o aluno aprende o cavalo marinho e o maracatu como ferramenta para o seu trabalho de ator. Você tem tradições indígenas na preparação do ator, onde o aluno aprende as movimentações do perré, dos movimentos do caboclinho, da guerra, né, e toda essa relação indígena. E você tem o professor Mestre Sifu também. O jogo do ator, onde o aluno aprende através da movimentação da capoeira a preparar o seu corpo para a cena. Então, todo o viés da escola, todo o objetivo da escola é pegar essas matrizes ancestrais e trabalhar a sua formação. Tradições da mata também falou? Por exemplo, é muito bonito você, por exemplo, eu faço comédia dell'arte, eu faço isso. É lindo, né? Eu claro e tal. Mas por que não também ter na sua formação também essas raízes? Porque tem princípios da capoeira que você vai encontrar no Katakali, você vai encontrar no Butô, né? Você vai encontrar em outras tradições do Oriente. Dança balinesa. Né? Que a gente também tem por esse viés. Como a gente pode pegar o que tem aqui das nossas raízes, que já foi ensinado por séculos para a gente, mas a gente, a partir daí, quer ensinar a partir das nossas raízes. Então, a Escola de Antropologia Teatral é isso. Estamos, inclusive, ensinando uma turma 24 e 25 com a montagem do espetáculo chamado Coisas que a gente deixa pelo caminho, onde estão trabalhando esses princípios. Lindo o texto, o título do espetáculo. Naná, tenho 30 segundos para encerrar o programa. Vou pedir para você chamar mais uma vez, então, a apresentação de vocês. Perfeito, gente. Iroko, A Pedra e o Sol. Um musical com 12 atores e 5 músicos. O grupo Bongata com a gente.
Um musical maravilhoso, matriz africana, muita música, representatividade, identidade, com todo carinho para vocês. Muito obrigada. Voltem outras vezes para a gente conversar mais. Nós amamos, sempre quis. A porta está aberta. Pronto. Aperrear Ricardo. Ricardo! O Opinião Pernambuco tem produção e direção de Ricardo Araújo e Andréa Rocha. Tem também colaboração de Paulo Araújo. Assinam os trabalhos técnicos de hoje Carlos Maurício, João Marcelo, Lui Cavalcante e Caio Cagliani. Até o nosso próximo encontro.